seja louvado, hoje e eternamente. Saúdo aos amados irmãos e amigos do YouTube, Facebook, Instagram e Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, nesta oportunidade, madrugada de domingo, dia 29 de junho de 2025, vamos trazer aqui uma mensagem cristocêntrica, aonde Cristo é o centro de tudo. Amém? E sem delongas, vamos para o texto bíblico que se encontra segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Outra versão: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Nesta oportunidade, darei um título a esta mensagem: a nova identidade em Cristo. A nova identidade em Cristo. Todo ser humano, quando ele entrega sua vida a Jesus, agora ele passa a ser nova criatura. E as coisas velhas, antigas, passadas, se foram, e agora tudo literalmente tem que ser novo. Nova identidade em Cristo. Se um cidadão ou uma cidadã se autodenomina cristã, mas ainda as práticas antigas, velha, continua nela, na sua vida, não houve um novo nascimento. Na verdade, ela até professa a Cristo, mas continua nas suas tradições, costume, e vamos, nesta oportunidade, biblicamente, comprovar a nova criação, a nova identidade cristã em Cristo. Paulo, categoricamente, escrevendo à igreja de Corinto, e ele vai dizer: se alguém agora é de Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando Cristo entra na sua e na minha vida, há um rebuliço, há uma transformação, literalmente. E se isso não ocorreu, é porque Cristo está de fora. Você ainda não deixou Ele fazer parte da sua vida, tomar conta do seu plano de vida para ser nova criação. Aleluia! Quando nos tornamos seguidores de Cristo, nossa identidade muda. Nós nos tornamos nova criatura, com uma nova perspectiva, novos valores, um novo propósito. Nesta pregação,
vamos explorar como essa nova identidade em Cristo se manifesta em nossas vidas, especialmente em relação ao tema emprestar. Aleluia! Dinheiro, por exemplo, e tratar os outros com justiça e compaixão. Na verdade, o ser humano em si, quando não tem uma nova identidade em Cristo, geralmente ele faz de tudo para se dar bem. Faz tudo procurando o seu próprio e único interesse. Mas, na nova vida em Cristo, vamos agora olhar com olhar coletivo, não mais individual. Vamos olhar para o nosso próximo como a nós mesmos. O próprio Senhor Jesus, ele nos exorta, dizendo: se você e eu estamos nele, vamos agora amar o próximo como a nós mesmos. E como fazemos isso? Ele dá a receita em Mateus 7, verso de número 12, diz assim: tudo que eu quero que as pessoas me façam, eu tenho que fazer a elas. Cumpre-se a lei e os profetas. Exemplo, geralmente as pessoas, quando não têm uma nova identidade em Cristo, ela faz de tudo para se dar bem. Na questão de ganhar dinheiro, por exemplo, muitos pisam milha, trapaceia para se dar bem. Mas se temos uma nova identidade, aí vamos agir diferente. Aquele que era infiel passa a ser fiel. Aquele que era mentiroso agora passa a ser verdadeiro. Aquele que era idólatra não idolatra mais. Aquele que realmente não perdoava agora perdoa. Usa de misericórdia. Aleluia! Então, vamos explorar biblicamente esse tema, a nova identidade em Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do nosso único, eterno, suficiente Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o que nós vemos, por exemplo, muitos dizendo que ele não vai fazer escada para ninguém subir. A questão não é ser tolo, não é ser nécio. A questão é ser justo, porque o nosso Deus ama a justiça. No Salmo capítulo 11 de Davi, verso de número 7, está escrito que Deus é justo e Ele ama a justiça. A injustiça não procede de Deus. Um dos seus atributos é juízo e justiça. No Salmo de número 89:14, está escrito que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Juízo para todos que não lhe obedecem, para todos que ainda não têm uma nova identidade em cristão, em Cristo. Porque as pessoas,
quando não são cristão genuíno. Não estou falando de crente, porque crente é todos que crê em algo. A Bíblia diz, no capítulo 2 de Tiago, verso 17, que o diabo crê que Deus existe e estremece, mas não obedece. Então, ser cristão é obedecer. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, nós, quando temos essa nova identidade, somos agora piedosos, compadecemos do próximo, vamos ter uma vida voltada para o bem, para o amor, porque se não há amor, ninguém pratica o bem. E quando Jesus disse, em Mateus capítulo 7, verso de número 12, diz assim: tudo que você quer que os outros vos façam, fazei a eles também. Assim cumpre a lei e os profetas. Não há condenação. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós quer ser trapaceado. Nenhum de nós quer ser traído. Nenhum de nós quer ter relacionamento com alguém que não seja fiel. Nenhum de nós querem que alguém nos esmurre. Então, se não queremos nada disso para nós, então não temos que querer nada disso para os outros. Percebe? Nova criação. Nova identidade em Cristo. Vamos, biblicamente, explorar esse texto. Aleluia. Glória a Deus. A nova criação em Cristo. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Isso significa que nossa antiga forma de pensar e viver foi substituída por uma nova, que é moldada pela graça, pelo amor de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 5 diz: porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. É um amor incondicional. É um amor de olhar não só para nós, mas para o próximo, como gostaríamos que olhasse para nós. Percebe? Aleluia. Glória a Deus. Justiça. Justiça e compaixão. A Bíblia nos ensina a tratar os outros com justiça e compaixão, especialmente quando se trata de empréstimo financeiro. Por exemplo, o que mais vemos hoje são agiotas. Agiotas é aquele que não é instituição financeira, mas vive de emprestar dinheiro a juros. E juros geralmente extorsivo, de até exatamente 50%, 100%, que é o caso de muitos homens que se dizem de Deus,
mas o Deus dele é Mamon, o Deus do dinheiro. Por exemplo, existe uma classe chamada de cigano. Os ciganos, ele empresta, mas geralmente quer 100% de volta. E se num prazo não pagar, ele ameaça severamente em matar. Isso mesmo, e muitos matam. Por conta da ganância, o diabo tem cegado o entendimento dos avarentos. E a Bíblia é categórica que nenhum avarento entrará no reino de Deus. No livro do Êxodo 22, 25, lemos que não devemos emprestar dinheiro com juros excessivos aos necessitados. Isso nos lembra que nossa nova identidade em Cristo nos chama a viver de forma diferente, priorizando a justiça e a compaixão. Aleluia! Glória a Deus! Como novas criaturas em Cristo, somos chamados a viver de forma diferente. Isso significa que devemos buscar justiça, praticar misericórdia e tratar os outros com amor e respeito. Em Deuteronômio, lemos no capítulo 23, versos 19 e 20, que não devemos cobrar juros dos nossos irmãos israelitas. Isso nos lembra que a nossa nova identidade em Cristo nos chama a viver de forma mais generosa e compassiva. Aleluia! Glória a Deus! Ainda na questão de prestar dinheiro a juros, levar vantagem, observamos que quando atualmente se coloca um dinheiro para render juros na poupança a 1% ao mês de juro, e como se diz alguém cristão, cobra 50% de juro, ainda diz que é normal, porque ele está emprestando o suor do seu rosto. No livro de Ezequiel, por exemplo, o Senhor vai dizer o seguinte, no capítulo de número 18 de Ezequiel, verso 7 e 8, nos diz assim, aleluia, ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou, como garantia no empréstimo, não comete roubos, mas dá a comida aos famintos e fornece roupas para o despido. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre os dois homens. Aleluia! Assim é aquele que tem a nova identidade em Cristo. O que mais nós vemos, por exemplo, são pessoas distorcendo a Bíblia, a palavra de Deus. E ainda dizem que é lícito. Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 6:12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Aleluia! Se não nos edifica, então estamos fora. Amém? Glória a Deus! Nova identidade em Cristo. Por isso, meus amados, a Bíblia, ela vai nos exortar que você e eu, que diz
que professamos a fé em Cristo, mas que não praticamos boas obras, a fé pode lhe salvar? Tiago, capítulo 2, diz que não. Vamos ao texto. Aleluia. Glória a Deus. Hoje e eternamente. Então, Tiago 2, verso 14 a seguir está escrito assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão estiver necessitado de roupas ou de alimentos de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Meus amados, obras não salvam ninguém. Tem muita gente, muitas religiões, dizendo que serão salvos pelas obras. Não são. Tudo que nós plantamos, vamos colher. Como disse Paulo à igreja de Gálatas, capítulo 6, 7. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Quem planta na carne, colherá corrupção e morte. Quem planta no Espírito, colherá salvação e vida eterna. E o que é que eu e você estamos plantando? Na carne ou no Espírito? Aleluia! E ainda Paulo continua em Gálatas 6, agora o verso 9, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Aleluia! Pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecemos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a família da fé, ou seja, os cristãos. Nós sabemos que tem no nosso meio trapaceiros, fingindo que tem uma nova identidade. E aí, querem viver agora uma vida exatamente de pedinte. Tem saúde, mas não querem trabalhar. Aí querem só pedir. Não é isso que a palavra nos informa, não. É os necessitados. Seja, por exemplo, por uma dificuldade de um trabalho, seja por doença, seja, por exemplo, em caso físico. Aí sim, temos que nos compadecer, temos que abençoar e não amaldiçoar, amém? Glória a Deus, porque muitos se aproveitam da situação para se dar bem. Eu me lembro, a certa época, eu estava em Salvador. Isso já tem alguns anos, para não errar, mais ou menos de 10 para 15 anos atrás. E eu estava
na feira de São Joaquim, Salvador, muito conhecida e famosa, e de repente um cidadão me abordou, me pedindo uma colaboração para comprar uma passagem, que ele ia viajar, se eu não me engano, ao interior da Bahia, me dizendo que tinha saído naquele dia do presídio, mas que agora era nova criatura. E ali eu comecei a conversar com ele. Ele começou a citar alguns textos bíblicos, estava de posse de uma Bíblia. Aí eu disse: é para você viajar mesmo? Ele disse: é. E ainda disse que agora não podia mentir porque era nova criatura. Eu disse: amém. Botei ele no meu carro. Quem conhece Salvador sabe o que eu estou falando. Saí da feira de São Joaquim, fui até a estação rodoviária em Salvador. Lá comprei a passagem, dei a ele e ainda mais uma oferta para o lanche. Deus seja louvado. Só que menos de 20 dias, um mês mais ou menos, eu tinha dado o endereço onde congregava. Ele estava lá, dizendo que tinha que se comparecer num fórum e ainda não tinha trabalho. Não só eu dei mais uma oferta, como falei com o meu pastor, ele também foi generoso, só que virou um vício. De 8 em 15 dias, esse cidadão estava lá. Aí um dia eu fui exortar ele na palavra, dizendo o que Jesus disse, que deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, fazer segundo a sua justiça, e todas estas coisas nos seríamos acrescentados. Mateus 6, 36. Texto e contexto fala de alimento, fala de roupas, fala de saúde, moradia. E aquele cidadão, aquele mesmo que eu botei no carro, comprei a passagem, dei a ele ainda oferta para o lanche, e algumas vezes na congregação ainda o ajudei. Mas nesse dia que eu exortei ele na palavra, ele na carne deixou o inimigo usar. E ali falou coisas que não vale a pena repetir. Então, meus amados, falta exatamente no ser humano gratidão, amor. Porque gratidão e amor estão de braços dados. Aleluia. Glória a Deus. Mas não é por isso que vamos deixar de fazer o bem. Até porque tudo que nós plantamos, vamos colher. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Uma certa época, Jesus, ele disse o seguinte. Está lá em Mateus, no seu capítulo de número 25, verso de número 33, a seguir, está escrito assim: concernente a questão de ser generoso, a questão de ser exatamente compadecer do próximo. E Jesus, maior exemplo para todo ser humano, não só para os cristãos. E ele diz em Mateus 25, 13, suas palavras que não passarão, passarão céu e terra, mas não as palavras do Mestre Jesus. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá
Aos que estiverem à sua direita, venha bendito do meu Pai. Receba como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Aleluia! Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me vestiram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos. Quando te vimos enfermo e preso, e fomos te visitar. O rei responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Perceba que tudo que nós fazemos ao próximo, temos que fazer como para o Senhor Jesus. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos bode, aquele que só querem levar vantagem, os agiota cristão, aleluia. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, aparte-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Amados, a Bíblia, ela é categórica, incisiva, que é mais feliz o que dá do que o que recebe. Temos que ter discernimento de espírito para não deixarmos ser enganados. Porque, como eu já disse, tem muitos trapaceiros no nosso meio. Mas não é por isso que vamos estar olhando para essas pessoas. Temos que olhar para Jesus, porque a recompensa vem dele. Olha que o nosso amado irmão Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 3, verso 23, ele diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não é para as pessoas. De tudo que o fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, ser humano, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, meus irmãos, vamos praticar o bem.
Porque nessa nova identidade que eu e você galgamos em Cristo, temos que praticar boas obras. Como eu já disse, as obras por si só, ela é morta, como também a fé por si só. Mas as duas juntas, aí sim, ela se completa. O apóstolo Paulo falando sobre fé, e ele vai dizer o seguinte, glória a Deus, no livro de Éfeso, capítulo 2, verso 8 a seguir. Pois vocês são salvos pela graça. A salvação não é pelas obras. A salvação, ela tem mais a parte da fé. Porque se não temos fé em Cristo, não tem como ser salvo. Mas a fé por si só, ela não pode salvar. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Como fomos salvos? Pela graça, que é um favor merecido, por meio da fé. Não pelas obras. Agora que somos salvos, vamos praticar boas obras. Porque o verso 10 diz isso. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticarmos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer boas obras, porque fomos salvos pela fé, pela graça, para praticarmos boas obras. Amém? Glória a Deus. Então, nessa nova identidade cristã, a Bíblia diz que vamos reconhecer a árvore pelos seus frutos. Não é que somos literalmente árvore, mas uma forma figurada. Porque uma árvore boa dá bons frutos, e uma árvore má dá má frutos. Então Jesus, comparando a nova identidade cristã, é aquele que dá bons frutos e pratica boas obras. Amém? Mateus, seu capítulo 7, verso 15 a seguir. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nesta nova identidade, nesta nova vida em Cristo, nós temos que fazer a diferença. Diz assim o texto, em João Evangelho, no seu capítulo 1, verso 11 e 12, está escrito que Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Portanto, todos quanto o receberam, ele, Jesus, nos deu direito de nos tornarmos filhos de Deus. Jesus, ele veio para salvar o povo hebreus, mas o povo hebreus o rejeitaram, a sua maioria absoluta. Então, aí o Senhor abre a porta da salvação para todos os povos, que é chamado de gentil, mas que quando se converte a Cristo, passa a se tornar igreja. Então, igreja é ajuntamento de pessoas. Então, para morar no céu, tem que ser igreja. Seja judeu, seja grego ou gentil. Converteu a Cristo, torna-se igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Em Romanos, no seu capítulo de número 8, verso 15, vai dizer assim: o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, aleluia, e no capítulo 8, verso 15, mas ainda no 14, está escrito: todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E no verso 15, está escrito: pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. O problema é que o ser humano não quer padecer. Existe uma teologia da falsificação, da prosperidade, e pare de sofrer. Aceite a Cristo e agora é só vitória. Não vai sofrer e vai só ter vitória. Isso não vem de Deus, é do inferno. Porque Gálatas, capítulo 1, 8, o apóstolo Paulo é enfático, incisivo, e ele diz: se um de nós, ou até mesmo um anjo, descer do céu e pregar outro evangelho, sendo diferente desse que pregamos, que seja anátema, amaldiçoado. E ele repete o verso 9. A mesma coisa, se um anjo, ou até mesmo os apóstolos, pregar outro evangelho que seja anátema, amaldiçoado. Aleluia. Então, precisamos saber que é lícito padecer e sofrer por Jesus. Ele mesmo disse em João, Evangelho 16, verso 33. Tenho-vos dito isto para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha ânimo. Eu venci o mundo, Jesus. O Senhor não vai tirar você e eu, ou seja, não vai nos livrar da aflição, mas na aflição Ele nos dá o livramento, o escape. Como Ele diz, 1 Coríntios, seu capítulo de número 10, verso 13, assim está escrito: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ser humano. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará o escape para que possais suportar. Se fôssemos falar de aflições dos profetas, se fôssemos falar das aflições dos apóstolos, e por que não do próprio Senhor Jesus, passaríamos aqui meses, anos, mas como o tempo é curto,
Vamos relatar, por exemplo, aonde quatro jovens passaram por aflições realmente que, se não tivesse fé, teria perecido, porque a fé move o coração de Deus. Profeta Daniel, no capítulo de número 6, Daniel, ele é colocado na cova dos leões, por conta da inveja, que inveja é algo diabólico. Porque o rei não fazia nada se não tomasse, digamos, conselho a Daniel. E ali os outros ficaram cheios de inveja e procuraram algo para, digamos, em relação ao rei, se ele poderia ver algo errado em Daniel, e não encontrou. E ele percebeu que Daniel, por 3 vezes, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, em sua casa no primeiro andar, com a janela aberta em direção a Jerusalém, orava 3 vezes. E aí ele chegou para o rei, os outros invejosos, e disseram para o rei que eles, unânimes, resolveram homenageá-lo fazendo uma estátua. E durante 30 dias ninguém poderia orar para outros deuses, senão seria lançado na cova dos leões. O homem, ser humano, ele digamos, gosta de ser bajulado, e Deus abomina bajuladores. E ali o rei aceitou, fez o edito, selou com o anel de selar do Medo-Persa, que não poderia ser revogado ainda que o rei voltasse atrás. E assim, no dia seguinte, eles pregaram Daniel no Fraga. Daniel orando, como de costume. Daniel capítulo 6, verso 10. E ali ele foi até o rei e disse: olha, rei, tem aí um do que veio cativo de Jerusalém, que não deu nenhum crédito para o seu edito. E o rei manda trazer a sua presença. E quando ele vê que é Daniel, o rei fica triste. E ali ele tentou de tudo, mas não conseguiu revogar a lei. Aí teve que colocar Daniel na cova dos leões. Moral da história: o rei não quis dança, não quis comida, ficou sozinho, fez, digamos, exatamente a noite inteira velando por Daniel, ou seja, ele fez o que nós precisamos fazer: descer às madrugadas para buscar o nosso Deus. Então, ao amanhecer, o rei corre à cova dos leões e diz assim: Daniel, poder-se-ia que teu Deus pôde livrá-lo da boca dos leões? Aí ele ouve: vive para sempre, ó rei. O meu Deus não achou em mim nenhuma injustiça, nem contra ele, nem contra ti, ó rei. O rei se alegra, manda ele sair. Em seguida, o rei faz um outro edito, e aqueles que foi contra Daniel, os trapaceiros mentirosos, é lançado na cova dos leões com a sua família.
E o texto diz que antes que ele caísse no fundo da cova, os leões já estavam espedaçando a todo, devorando, porque ele tinha ficado a noite inteira de jejum. Aleluia! Hananias, Misael e Azarias, os três amigos de Daniel, que também o rei Nabucodonosor, ele vai fazer um edito e todos tinham que se prostrar para a sua estátua de ouro e adorá-lo. E esses três jovens peitou o rei, dizendo: ó rei, porque antes foram dizer para o rei que aqueles três não tinham feito o caso dele. Ele manda chamar e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, foi de propósito que vocês não adoraram a imagem dele de ouro? Vou lhe dar outra chance. Quando você ouvir todo tipo de música, se não adorarem, será lançado na fornalha ardente. Aí os três disseram: ó rei, o Deus que nós servimos, se ele quiser, ele vai nos livrar das tuas mãos. Mas ainda, saiba, ó rei, se ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar para a tua estátua. O rei se enfureceu, endemoniado, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Interessante que os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, esse era o nome pagão, mas o nome de registro, Hananias, Misael e Azarias, amarrado na frente, e 3 homens fortes, de capa, escudo. O calor da fornalha passou pelos 3, nada aconteceu. Mas quando chegou nos 3 capangas, digamos assim, do rei, mataram os 3. E eles caíram lá vivo. E o rei, quando vai observar, pensando que já tinha virado churrasco humano, viu os 4, os 3 mais um, como a aparência do Filho do Homem. Aleluia. E ali, ele diz: não foi 3 que colocamos? Sim, rei. E como vemos 4? Um com a aparência do Filho do Homem. Chama os 3 de volta. E ali não tinha nem cheiro de fumaça, nem um fio do seu cabelo se queimou. Aí o rei faz um edito dizendo que agora todos, aonde ele reinasse, teria que adorar somente ao rei, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia! Por que não dizer do Davi, que 3 anos já era rei, coroado rei por Deus Altíssimo através de Samuel, mas só foi sentado no trono de Israel depois de 13 anos. Aleluia! E durante 3 anos, Saul, com 3.000 homens, ia de cidade em cidade, ameaçando todo mundo para matar Davi. Mas o Senhor guardou. A Bíblia diz, meus amados, primeira carta de João 5, verso de número 18. Aquele que é nascido de Deus, nova, aleluia, identidade. Aquele que é nascido de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. Amém? E assim, na nova aliança, os profetas na velha, como os apóstolos na nova, padeceram, sofreram. E como é que você quer ir para o céu? Sem sofrer, sem padecer por Cristo. Já chegando para o final desta mensagem, olha que a palavra, ela nos diz
Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Aleluia! Por meio da graça, nós hoje temos salvação em Cristo, que é o favor merecido. Por meio da graça, temos comunhão com Deus. Aleluia! Nessa nova identidade somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem fumava não fuma mais, quem bebia não bebe mais, porque nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? E todo aquele que destrui esse templo que sois vós, Deus o destruirá. Bebida causa várias enfermidades: câncer, insuficiência renal, problemas no fígado, cirrose, tabagismo da mesma forma, vários tipos de doença, câncer, inclusive uma delas. Então, meus amados, se somos novas criação, temos que deixar os vícios, as tradições, os costumes, ser nova criatura. E já encerrando esta mensagem, vamos ver o que diz o apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma nova esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação preste a ser revelada no último tempo. E já estamos chegando a esse último tempo. Os dias são maus, os dias são tenebrosos. Cada dia vemos o que a palavra diz, porque muitos têm naufragado o amor. Por se aumentar o pecado, o amor de muitos esfriará. Disse o Senhor Jesus em Mateus 24, 12. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Verso 13. Glória a Deus. E muito tem se apostatado da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. O Espírito diz claramente que no final dos tempos, muitos se apostatarão da fé, com doutrina de homens, por mente cauterizada. E eles pregarão heresias. Pare de sofrer. Aceite a Cristo, agora é só vitória, só vitória. Teologia da prosperidade não vem de Deus. Jesus diz que não devemos acumular tesouro na terra, porque vem
a traça comem, o ferrugem corrói, e o ladrão roubam, mas juntei tesouro no céu, porque lá não tem ferrugem, lá não tem traça, muito menos ladrão. Amém? Mateus 6, 19 e o verso 20. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, nesta nova vida, nessa nova identidade cristã, vamos ver o que Paulo diz que nós devemos fazer. Em Colossenses, no seu capítulo de número 3, verso 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! E quando chega no verso de número 5, ele diz assim: aleluia! Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. O cristão tem que ter agora uma vida santa, separada, imaculada. O leito matrimonial tem que ser santo, porque Deus, Ele vai realmente trazer a juízo todos os que estão praticando a imoralidade sexual. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 13, verso 4, diz que todo leito matrimonial tem que ser santo. Aleluia. Aí Paulo diz: impureza sexual, paixão de todas as espécies, paixão por dinheiro, paixão por futebol, por política, paixão por qualquer coisa da terra. Aleluia. E ele ainda diz: e os desejos mal da ganância, dinheiro, que também é idolatria, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre o que vive na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumava viver nelas. Mas agora que temos a nova identidade em Cristo, mas agora abandone todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, o que tem de crente com boca, aleluia, precisando realmente se converter a Cristo. Sangue de Jesus tem poder. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, do qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia! Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros, perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, e seja agradecido. Amém?
nova identidade em Cristo. E assim se cumpre 2 Coríntios 5 e o verso de número 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Amados, que possamos começar a viver de forma mais generosa, compassiva, buscando a justiça, praticando a misericórdia em nossas relações com os outros. Que a nossa nova identidade em Cristo seja uma bênção para os que nos rodeiam. Que possamos refletir o amor de Deus para o mundo necessitado. Pois nossa luta, meus amados, não é contra as pessoas, mas é contra o diabo e os demônios que usa pessoas. Efésios 6:12. Então, como nesta nova luta, não lutamos com as armas deste mundo, armas carnais, como arma de fogo, revólver, pistola, rifle, fuzil, arma branca, peixeira, facão. Aleluia! Oramos de joelho, porque não podemos lutar com as coisas invisíveis, que é o caso dos espíritos das trevas. Mas aí lutamos de joelho e Deus lutará por nós. Amém? Que Deus nos ajude, nos dê graça e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.